Não tenha medo dos espíritos. Raul Teixeira. Pelo espírito de Rosângela. Este livro é uma narrativa para leitores adolescentes. Editora Frater. Capa: Luiz Fernando Rodrigues. Ilustrações e projeto gráfico: Alain Pessoa. Revisão: Antônio Moriz Puri e João Sérgio Boschiroli. Impresso no Brasil, Precita em Brasílio. A edição desse livro contou com a colaboração financeira e institucional da Fundação Francisco de Assis, sediada em Curitiba, Paraná, cuja missão é promover a educação e os valores humanos. Toda a renda obtida na venda deste livro será revertida para o Remanso Fraterno. Nota sobre o autor. Raul Teixeira, nascido na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. José Raul Teixeira é formado em Física pela Universidade Federal Fluminense, onde tornou-se mestre em Educação e de onde foi professor. Doutorou-se em Educação pela Universidade Estadual Paulista, no campus de Marília, São Paulo, tendo lecionado Física na rede pública estadual e na rede particular do seu estado e trabalhado com Metodologia da Ciência, Metodologia do Ensino Superior no curso de mestrado da Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Acumulou importante bagagem para mais enriquecê-lo no exercício profissional. Em 1980, com um grupo de afervorados idealistas espíritas, fundou a Sociedade Espírita Fraternidade para o estudo e a prática do espiritismo, doutrina codificada na França por Allan Kardec, pseudônimo com que passou a ser conhecido o excelente laureado, professor e político Leon Denisard Rivail, atendendo às comunidades socialmente carentes da sua cidade desde 1978. 10 anos após, criou o Remanso Fraterno, obra social com sentido de atender a crianças com necessidades sociais diversas junto a seus familiares, oferecendo-lhes escolaridade, serviços odontológicos, psicológicos e profissionalizantes, sob a ótica educacional da veneranda doutrina espírita. Vamos à leitura. Por que temos medo um dos outros? Mais uma vez, Rosângela, nossa grande amiga espiritual, traz até os corações dos moços a sua contribuição com o intuito de despertá-lo para o sentido espiritual da vida que se leva na Terra. A certeza de que todos somos espíritos criados por Deus para uma vida sem fim, sempre no rumo do aperfeiçoamento, leva-nos à reflexão de que, por esse motivo, ninguém morre. O fenômeno de deixar o corpo material não significa a morte da consciência ou do psíquico que todos somos. Trata-se somente da morte biológica a qual estão sujeitas todas as coisas materiais que nascem e desenvolvem-se no planeta. Se todos somos espíritos, no corpo físico ou fora dele, por que então ter medo um dos outros? É de costume que tenhamos medo das coisas que ignoramos. Agora, que temos o conhecimento de que somos imortais e de que podemos entrar em contato por meio dos poderes mentais ou da mediunidade com pessoas que já se desligaram do corpo carnal, não temos motivo para qualquer temor dos que desencarnaram, porque eles tão somente saíram dos corpos, mas não deixaram de viver. Ficaram invisíveis para nós por causa da nova dimensão em que estão, passando a vibrar com frequência mais alta do que nós, nos nossos sentidos visuais, ou pelo menos nos sentidos visuais dos quais podemos captar. Em todos os lugares e ocasiões encontram-se os seres espirituais, sejam eles bondosos, generosos e benfeitores, ou seja, perturbadores, ignorantes e maus. O que faz com que um tipo ou outro do espírito se aproxime de nós e nos proporcione harmonia ou perturbação. É de fato o modo como conduzimos a nossa vida.
respeitosa ou desastradamente. Rosângela, o espírito Rosângela nos fala de tudo isso com suavidade e simplicidade, com grande interesse pela instrução de todos nós, mas em particular pelo esclarecimento da juventude. Agradecemos a querida amiga espiritual pelo trabalho com que nos presenteia e pedimos a Deus para que abençoe todos os moços para a felicidade de ler e sentir esse livro. Ivan de Albuquerque. Mensagem psicografada por Raul Teixeira em 15/6/2011. Na Sociedade Espírita Fraternidade, em Niterói, Rio de Janeiro. Desde que a jovem Estela Maris desencarnou, aos 16 anos, após muitos meses de internação e tratamento hospitalares por causa de uma grave e incurável doença, alguns dos seus amigos passaram a se reunir para lembrá-la e fazer orações por ela. Dentre os amigos, os que mais demonstravam sofrimento eram os jovens Alano e Sofia, Alano Serpa e Sofia Nielsen. Eles tinham sido os amigos com quem Estela mais conversava, mais saía e com quem estudava com maior frequência. Era comum se acharem Alano e Sofia com lágrimas, muito emocionados, dirigindo a Deus as orações em favor da amiga falecida, mais ou menos assim: Deus, por que o Senhor levou a nossa amiga? Ela sempre foi uma garota valorosa, boa companheira, respeitosa e tão estudiosa. Sentimos muitas saudades dela. Senhor, pedimos ao Senhor que cubra com luz e amor a nossa boa e querida amiga Estela, onde ela estiver. Amém. Diariamente, Alano telefonava para Sofia e marcava um momentinho para que juntos falassem ao Pai do Céu, orando por Estela, sempre com muito carinho no coração e com muita sinceridade. Depois de muitos meses, desde a morte da amiguinha, numa tarde, Alano ouvia música em seu quarto, quando sentiu intensa saudade de Estela. Por seus pensamentos passaram algumas lembranças dela. Então ele pôs-se a orar. Ó meu bom Deus, peço ao Senhor para abençoar a minha amiga Estela, que está sob os cuidados do Senhor, lá no além. Alano ia continuar a oração quando notou à sua frente apareceu um halo de suave claridade. No centro dessa luz surgiu sua amiga. Trazia uma expressão de leveza e de alegria em seu semblante bonito e sorridente. A sua imagem ia se definindo bem devagar, como se um estranho zoom a aproximasse dele. O jovem amigo viu que a sua amiga agora diante dele calçava sandálias de dedo com flores e vestia bermuda jeans e blusa de alcinha, como nos tempos em que passeavam à beira-mar em sua cidade natal, Niterói. Olá, meu querido amigo, como vai você? Perguntou pausadamente a aparição. Alano sentiu seu coração bater mais forte. Percebeu que suas pernas tremiam e que seus olhos lacrimejavam. Mesmo assim, com a voz trêmula de emoção, falou: Estela, amiga, é você mesmo que está aqui? Sim, meu bom Alano, não vê que sou eu? Mas Estela, você não está morta. Alano, se eu estivesse morta de verdade, eu não estaria aqui falando com você, não é mesmo? A mente do rapaz estava tão confusa, mas de testa franzida dava a entender que desejava saber mais a respeito da amiga que chegava do além. Ele sempre ouvira falar do além, sem ter uma boa noção a respeito. Estela diz: eu somente deixei o corpo, que já não servia mais para mim, porque a leucemia deixou tão doente que se tornou imprestável para que eu continuasse a minha evolução ligada a ele. Aconteceu então, entre os dois amigos, um bonito diálogo. Minha amiga, como que é isso? Acho que não estou entendendo o que você me diz. Alano, meu amigo, preste atenção. Todos nós somos espíritos, criações do nosso Pai Celestial, que é Deus. Para realizarmos o nosso progresso espiritual, temos que encarnar muitas vezes, a fim de aprendermos o que precisamos para nos aproximarmos da perfeição. E é para isso
que todos precisamos viver na Terra, enfrentando as dificuldades do planeta, aprendendo a lidar com as pessoas diferentes de nós, enquanto elas também aprendem a lidar conosco. Até aqui você está entendendo? Sim, continue, Estela. Pelo fato de vivermos muitas vidas, a fim de aprendermos bastante sobre tudo, nascemos em variados povos e países, convivemos com todos os tipos de culturas e experimentamos as mais inimagináveis experiências, o que nos leva a aprender muitas coisas que nos ajudam a saber mais e a nos tornarmos almas melhores, mais inteligentes, mais bondosas, mais amigas e honestas, verdadeiras. Até aqui tudo o que você me diz faz sentido. Tudo está claro e lógico. Mas por que a pessoa tem que sofrer como você sofreu? Se você era tão legal, explica, Estela. Bem, cada vez no meio dessas experiências com o mundo e das vivências com as pessoas, cometemos também erros graves ou machucamos os outros por causa do nosso modo ruim, intolerante, vaidoso e egoísta. E aí, precisamos apagar esses erros. Abre aspas. E é aí que Deus usa uma das nossas encarnações, ou mais do que uma, se for necessário, para que apaguemos as tolices que fizemos contra a vida e contra os nossos semelhantes. Então, amiga, para apagarmos as coisas erradas que fizemos em outras vidas, são sempre necessários os sofrimentos e as dores, as doenças e os acidentes? É assim? Não é bem assim, Alano. Há muita gente que chega à Terra e escolhe um tipo de vida na qual se dedica a fazer o bem às pessoas, aos bichinhos, às plantas, enfim, a tudo e a todos. Essa gente consegue apagar muitas coisas mal feitas por meio das boas ações. Dizemos que elas desfazem seus erros antigos usando a esponja do amor, traduzido como respeito, gentileza, honestidade e espírito cooperativo. Exemplo: Arquivo da Alma. Lorena nasceu na Grécia em 1430, no dia 14 de outubro. Estudou. Arquivo da Alma. Valentina nasceu em Itália em 1680, no dia 27 de março. Viveu. Arquivo da Alma. Luísa nasceu no Brasil em 1810, no dia 12 de junho. Estudou. Arquivo da Alma. Estela Mares nasceu no Brasil em 1995, dia 11 de dezembro. Quer dizer, então, que quem resolve fazer o bem no mundo não sofre mais, não é? Alano, ainda não é isso. Quem se decide por fazer o bem não arranja novos problemas, não comete novos erros, porque se torna uma pessoa mais cuidadosa para com a sua vida. No entanto, o nosso planeta é um lugar ainda muito problemático, um mundo em desenvolvimento, e nele podemos ser surpreendidos por várias dificuldades. Veja só, Alano, quando chove, a chuva molha todas as pessoas, tanto as boas quanto as más. O sol aquece também todo mundo. Logo, se surgir uma virose na Terra ou outra onda de doenças, como uma epidemia, podem ser afetadas tanto as pessoas que fazem somente o bem, quanto as pessoas que se ocupam em fazer o mal. Então, que diferença faz ser bom ou ser mal? Você era uma garota tão querida, tão amiga, tão legal e acabou ficando doente e morrendo no hospital. Ah, sim, grandes diferenças, meu querido. Depois que saí do corpo doente, encontrei paz dentro de mim. Eu não carreguei culpa ou remorso na consciência. Quando fechei os olhos do corpo, encontrei muita gente amiga que me foi esperar na chegada da vida espiritual. Fui abraçada por meus bisavós. Na Terra eu tinha conhecido somente minha bisavó, pois meu bisavô já tinha falecido quando eu nasci. Após a minha desencarnação, pude conhecer o meu bisavô e fui envolvida pelos dois velhinhos amados com uma imensa ternura.
Pela informação deles, fiquei sabendo que a leucemia que eu sofri foi uma necessidade de resolver um problema que havia criado em uma existência anterior, quando desrespeitei o próprio corpo, fazendo uso abusivo de alcoólicos e de drogas tão nocivas quanto a droga alcoólica. Soube que naqueles tempos antigos, quando eu vivia em outro corpo, acreditei que o vício me pudesse trazer felicidade. Imaginei que eu era, na verdade, livre, porque eu fazia tudo o que eu queria, o que me dava na cabeça, mesmo que isso causasse complicações também para os outros. Na época referida pelos meus bisavós, eu levava uma vida sem responsabilidade alguma e não entendia que a gente nasce no mundo para sair da ignorância o máximo possível por meio dos estudos. Eu não sabia que é o trabalho que nos ajuda a cooperar com o progresso geral, somando pontos para nós. Também não cuidei de criar bons amigos e nem de fazer o bem, que é o resumo de todas as leis de Deus. De fato, meu bom amigo Alano, o que eu senti era uma vontade imensa de experimentar o prazer e mais prazer por causa da excitação mental, mas nunca soube o que era ser feliz. Ao contrário, as drogas químicas abrem para nós corredores escuros para o encontro com a infelicidade, mais cedo ou mais tarde. Por isso é que achamos um número tão grande de crianças, de jovens com doenças graves, diversas formas de cânceres, vários tipos de doenças mentais, paralisias incontáveis e tantos retardos, esperando o progresso da medicina, dependendo dos cuidados de médicos, enfermeiros, familiares, até verem livres dos problemas que lhe foram causados pelo uso negativo da liberdade em suas vidas passadas. Também achamos outros que não têm chances de frequentar escolas, pois desde muito cedinho têm que enfrentar o trabalho para ajudar ou para manter a sua pobre família. Muitos nascem em verdadeiros guetos sociais, nos quais enfrentam todos os tipos de violência, abandono e sofrimento. Todas as vezes que desrespeitamos o próprio corpo em nome da liberdade, que não tem nenhuma responsabilidade com o que faz, temos que voltar à Terra para sermos escravos de corpos limitados, portadores de doenças corretivas. Aprendi ainda com meu bisavô que são os nossos erros contra as leis da vida que acabam por determinar os problemas biológicos, as alterações das células que vão formar cada um dos nossos órgãos. Daí poderemos renascer em corpos bem calibrados, sem defeitos, ou em corpos lesionados, com sérias enfermidades, como foi o meu caso. Lembra-se de Vitório Mascarenhas e de Júlia Felícia? Perguntou Estela. Sim, me lembro muito bem deles. Foram os nossos colegas de classe nas primeiras séries. Mas eles já morreram bem antes de você, Estela. Ele se acidentou com uma motocicleta e ela teve uma grave meningite, não é? Sim, é verdade. Mas os dois foram ao meu encontro e festejaram a minha chegada no mundo espiritual, cheios de alegria. São espíritos que estiveram por pouco tempo reencarnados no mundo para pagar malfeitos de outras vidas, quando desrespeitaram os próprios corpos e abusaram da liberdade que tiveram. Na existência em que os conhecemos, nos primeiros anos da juventude, foram pessoas muito queridas. Mantenho com eles contato no lugar onde vivo atualmente. E continuou Estela Maris rodeada por suave claridade. É sempre bom ser bom, Alano. Primeiro é bom ser bom para conosco mesmo, fugindo de tudo que nos possa arruinar a saúde do corpo ou a paz da alma. Cada um de nós no mundo deve deixar de lado, com toda a coragem, qualquer viciação que não tenha sentido para a nossa evolução, como seres humanos e como seres eternos. Mesmo que alguém resolva prejudicá-lo, fazer o mal de alguma forma, tome as providências que sejam necessárias, sem desejar o mal e sem fazer o mal a ninguém como resposta. Abre aspas.
Jesus nos ensinou a não retribuir o mal com o mal, não é mesmo? Somente a prática das coisas boas é que nos faz felizes realmente, desde a terra e principalmente quando saímos do corpo físico e voltamos para o lar espiritual, considerando-se que ninguém morre de verdade, aluno. A gente só deixa o corpo, impossibilitado de nos atender, mas continua a viver, tanto como estou vivo agora, bem junto a você. Muito impressionado, porém mais à vontade com a amiga do além, perguntou Alano. Diga-me uma coisa, Estela, por que você apareceu exatamente para mim? Você já esteve com a Sofia? Foi por um motivo muito simples, Alano. Você detém um dom muito particular. É capaz de nos ver e de nos ouvir com clareza. Também os nossos colegas do colégio, a Prisca Maria, o Solano, o Augusto, podem me ver, mas não com a mesma facilidade que você tem. Com isso eu quero lhe dizer que vocês são médiuns, isto é, pessoas que têm possibilidade de entrar em contato direto conosco, como os seres espirituais. Quanto à nossa querida Sofia, já estive com ela sim, mas ela não conseguiu me enxergar. Apenas sentiu a minha presença junto dela e se emocionou. Há muitas pessoas que são assim como ela. Não nos veem nem nos ouvem, apenas sentem que estamos por perto ou mesmo junto delas. Há quem sinta muito medo de sentir-nos e há quem encare numa boa. E às vezes chegue a gostar desses contatos com os seres do além. Muito admirado, tornou a falar o amigo Alano. Que legal! Então é por isso que desde muito novinho eu via e ouvia pessoas em minha casa, sem que ninguém mais as conseguisse registrar. Muitas vezes eu era chamado de doidinho no colégio, porque diziam que eu falava sozinho, você lembra? No entanto, nunca falei sozinho. Dirigia-me a alguém que estava diante de mim e que falava comigo. Se eu soubesse naquela ocasião que eram espíritos, acho que eu teria morrido de medo. Pois é, Alano. Desde agora em diante você sabe que possui essa faculdade e que deve ter todo o cuidado com ela. Cabe a você estudá-la a fim de saber do que se trata exatamente e orientá-la somente para que possa fazer o bem possível durante os anos que ainda ficará na Terra, sem nenhum medo de quem já morreu ou mesmo desencarnou. Os espíritos, meu caro amigo, são as pessoas comuns quando estão fora do corpo material. Nenhuma razão existe para temê-los, porque eles estão em todos os lugares e acompanham as nossas vidas, interessados no que fazemos. Quando são espíritos elevados e generosos, ajudam-nos sempre, seja nos estudos escolares, seja nos momentos difíceis dos nossos diversos relacionamentos humanos e também em nossa saúde. Quando são entidades atormentadas e perturbadoras, apostam em nosso fracasso, provocam os nossos impulsos maus, põem em nosso caminho pessoas perigosas, complicadas para dificultar o nosso progresso. Como baderneiros, viciados, traficantes, caluniadores, e fazem de tudo para que os jovens mordam as iscas, por causa das suas poucas experiências de viver no mundo. Então, colega, é bom estar sempre ligado ao amor de Deus, por meio das atitudes positivas e boas, afastar-se do que possa lhe perturbar a caminhada na juventude. E nunca esqueça de buscar na oração a fórmula especial de se manter conectado com o poder de Deus, seja pela manhã, ao preparar o novo dia, ou à noite, quando o corpo repousará, ou sempre que você sinta necessidade de acalmar-se, de clarear os pensamentos, ou mesmo de livrar-se das tentações. Ninguém precisa ter medo dos espíritos. A alma continua viva após a morte e em certas situações pode ser até sentida, vista e ouvida por alguém que seja médium. É necessário que se tenha cuidado com os próprios atos no mundo, porque são os nossos atos que nos ligam às diferentes classes de espíritos, tanto aos que são inferiores e desejam nos manter atormentados como eles estão, quanto seres iluminados, interessados em nos orientar para os caminhos de Deus. Busque viver corretamente, Alano, procurando boas amizades,
para que você cresça e se torne melhor com elas. E não estranhe as companhias que te tentarão arrastar-te para baixo. Use de modo inteligente a sua liberdade e esteja sempre vigilante nas suas relações, seja com a vida ou com seus semelhantes. Evite tudo o que possa lhe trazer remorsos, pensando sempre antes de tomar qualquer atitude em sua vida. Se você seguir assim pela terra, tenho certeza do bom aproveitamento que fará da sua encarnação atual. Estela aproximou-se do amigo, que estava muito comovido e por demais contente, e o enlaçou no espiritual abraço, dizendo-lhe: meu grande amigo, muito obrigada pelas orações diárias que você e Sofia fazem por mim. Muito obrigada pelo carinho de irmãos que vocês me dedicam e que me traz tanta alegria ao meu coração. E vou pedir sempre a Deus para que vocês possam ser muito felizes na terra e que continuem a ser esses amigos e irmãos tão fraternos e verdadeiros que o são. E diga a todos os nossos colegas do colégio que estou bem viva, muito contente e que continuo me sentindo amiga de todos, ok? Fique em paz, meu querido amigo, meu bondoso irmão. Até um dia, até outro dia, quando a gente puder se encontrar e conversar de novo. Busque sempre alcançar o progresso possível à sua volta e conquiste assim a sua própria alegria de viver, a sua felicidade. Alano sentiu as lágrimas caírem novamente e bater o coração forte, enquanto pouco a pouco a visão da sua doce amiga ia desfazendo-se até desaparecer por completo. Passado algum tempo após se refazer das fortes emoções daqueles rápidos minutos, que pareciam horas, enxugou os olhos, respirou fundo e abriu a janela do seu quarto, que era voltada para um lindo jardim. E ao olhar o canteiro florido, as borboletas que voejavam sobre ele, beijando cada flor, exclamou esfregando as mãos ainda trêmulas, falando consigo mesmo: seu Alano, o lema agora é seguir em frente. Já sei que a morte não existe e que os nossos mortos estão vivos em outras dimensões. Então, para quem ainda é tão jovem, com tantos compromissos diante da existência e com tanta coisa a fazer, a vida apenas começa.